Hoje vamos mergulhar na história de uma das construções mais impressionantes de sempre. Falo, claro, do lendário Colosso de Rhodes, uma estátua tão, mas tão grande que entrou para a lista das 7 maravilhas do mundo antigo. Estão prontos para esta viagem? Vamos a isso! 33 metros. É este o número. Era a altura que tinha o Colosso. Para termos uma noção, isto é mais ou menos um prédio de 10 andares. Imaginem só, construir algo assim há mais de 2000 anos. Absolutamente incrível, não é? Ok, e se compararmos com algo que conhecemos hoje? Bem, a Estátua da Liberdade, por exemplo, é um bocadinho mais alta. Mas, e este é um grande mas, o Colosso foi erguido mais de 2000 anos antes, sem gruas, sem máquinas, sem nada da tecnologia que temos hoje. Foi, sem qualquer dúvida, a estátua mais alta do seu tempo. Certo? Mas porquê? Qual foi a razão para construir uma coisa tão gigantesca? Bem, a resposta não está na arte, mas sim na guerra. A história do Colosso começa, na verdade, com uma grande vitória militar. Tudo começou em 305 a.C., quando a ilha de Rhodes sobreviveu a um cerco militar brutal. Para comemorar a sua liberdade e, claro, agradecer ao seu deus protetor, Hélio, o deus Sol, eles decidiram construir algo inesquecível. E o dinheiro, de onde veio? Bem, de uma forma bastante inteligente. Venderam todo o equipamento de guerra que o exército inimigo deixou para trás ao fugir. Portanto, o Colosso nasceu como um símbolo de orgulho, de liberdade e do poder de Rhodes. Agora vamos pensar nisto. Erguer uma estátua deste tamanho no século III a.C. não era só difícil. Para a maioria das pessoas daquela época era basicamente impossível. Foi preciso juntar uma engenharia e uma arte que estavam muito à frente do seu tempo. E que estilo de arte era este? Chamava-se estilo helenístico. E o que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a arte desta época não queria ser só bonita, queria ser dramática, cheia de movimento, realista e grandiosa. A ideia não era só fazer uma estátua enorme, a ideia era que ela parecesse viva, cheia de poder, quase como se fosse o próprio Deus ali presente. E os materiais? Bem, os números são de loucos. Pensem nisto. Cerca de 15 toneladas de bronze só para a pele da estátua e outras 10 toneladas de ferro para a estrutura interior, o esqueleto. Para a época, estas eram quantidades astronómicas de metal. Ok, a grande pergunta. Como é que se constrói uma coisa destas sem gruas modernas? A solução foi simplesmente genial. Primeiro, construíram uma estrutura interna, uma espécie de esqueleto de ferro e pedra. Depois, foram cobrindo esse esqueleto com placas de bronze moldadas que eram a pele da estátua. E para levar tudo lá para cima? Simples. À medida que a estátua ia subindo, eles construíam uma rampa gigante de terra à volta dela. E quando finalmente chegaram ao topo, depois de 12 longos anos, só tiveram de remover a rampa para revelar o gigante. Muito bem, a construção está terminada. Agora, tentem imaginar a cena. Como seria chegar de barco a Rhodes e ver, pela primeira vez, este gigante de bronze a brilhar sob o sol do Mediterrâneo. Temos um relato de um historiador da altura, Plínio o Velho, que nos dá uma ideia, da escala disto tudo. Ele escreveu que poucas pessoas conseguiam sequer abraçar o polegar da estátua com os dois braços. Parem e pensem nisto por um segundo. Só o polegar. É um detalhe pequeno que nos mostra a verdadeira magnitude da estátua. Agora temos de falar de um mito muito popular. Aquela imagem do Colosso com uma perna em cada lado da entrada do porto, com os barcos a passar por baixo? Pois, é quase de certeza falso. Do ponto de vista da engenharia da época, isso seria praticamente impossível de construir. O mais provável é que a estátua estivesse numa pose mais normal, digamos, de pé, numa base em terra firme, perto do porto. Mas como em muitas grandes histórias, esta grandeza toda teve um fim. E não foi um fim lento. Foi abrupto, dramático e infelizmente chegou muito depressa. Esta cronologia resume tudo de forma muito clara. Vemos o início da construção, a conclusão e depois o terremoto. Demorou 12 anos a construir, mas o tempo que esteve de pé foi surpreendentemente pouco. 54 anos. Só isto. É impressionante pensar nisto. Um projeto que demorou mais de uma década a ser concluído, uma maravilha do mundo, e esteve de pé por pouco mais de meio século. Uma vida muito curta para um gigante. Então, o que aconteceu? Em 226 a.C., um terremoto violentíssimo atingiu Rhodes. A estátua partiu-se no seu ponto mais vulnerável, os joelhos. E o gigante caiu. Mas a história não acaba aqui, porque os destroços não foram removidos. As ruínas maciças do Colosso ficaram ali, no chão, e tornaram-se uma espécie de atração turística por mais de 800 anos. E mesmo depois de tantos séculos em ruínas, a história do Colosso ainda não tinha chegado ao fim. Porque o seu legado, a sua influência, essa continuou e, de certa forma, continua viva até hoje. O fim físico do Colosso chegou muito mais tarde, em 653 d.C.
O que restava do bronze foi vendido como sucata. Diz-se que foram precisos cerca de 900 camelos para transportar todo o metal. E o destino final foi derretido, provavelmente para fazer moedas ou ferramentas. Desapareceu para sempre. É um filme um pouco triste e nada glamouroso para uma das 7 maravilhas do mundo, não acham? Então, o que é que nos resta do Colosso? Qual é o seu verdadeiro legado? Bem, é enorme. Para começar, a própria palavra que usamos hoje, colossal, vem daqui. A sua lenda inspirou outras grandes obras, incluindo a famosa Estátua da Liberdade. Mas talvez o mais importante seja o que ele simboliza, a incrível ambição humana e, por outro, o quão rápido tudo pode desaparecer. E para terminar, fica um mistério. Uma pergunta que, passados mais de 2000 anos, continua a intrigar historiadores e arqueólogos. Apesar de toda a sua fama, a verdade é que ninguém sabe, ou com 100% de certeza, o local exato onde este gigante de bronze se erguia. É um puzzle por resolver, um mistério que ajuda a manter a lenda do Colosso de Rhodes bem viva.